Um mol da substância A2 é colocado num recipiente de 1 litro. Agora é 1 litro, hein? Moléculas, uma substância formada de moléculas diatômicas A2 forma, para cada molécula quebrada, 2 átomos de A. Eles chamam isso de dissociação térmica. Eu prefiro chamar isso de decomposição, é mais correto. Porque dissociar é separar íons em substâncias iônicas. É um fenômeno físico. Isso é uma decomposição. Aqui você está formando uma coisa nova, que é fenômeno químico. Mas é comum nesse ramo da química usarem termos que não são teoricamente muito corretos, como constante de dissociação, sendo que o ideal seria constante de decomposição térmica. O valor da constante foi dado igual a 4 mols por litro. Aqui tem 2 erros nessa escrita. Primeiro, nunca se escreve mols. Você fala mols, mas escreve mol por litro. É como escrever grama. Você escreve 4GS, não. Você fala 4 gramas, escreve 4G. Por quê? G é o símbolo da unidade de medida de massa. E o símbolo da unidade de medida de quantidade de matéria é a palavrinha mol. Aqui nós estamos usando o símbolo, não estamos escrevendo um texto. Não é por extenso. Então, eu teria que escrever 4 mol por litro. E estava exatamente assim no vestibular da PUC. O segundo erro é: ninguém dá unidade em constante de equilíbrio. Consequentemente, o grau de dissociação térmica de A2 na temperatura da experiência vale quanto? O que é grau de dissociação? É quantos por cento das moléculas dos reagentes viraram produto. Quais são as quantidades em mol da substância A2 e da substância A no equilíbrio? Vamos lá? Substância A2 tinha 1 mol, perdeu X, fica 1 menos X. Substância A, eu tinha 0, formei 2X. A quantidade dela em mols no equilíbrio será 2X. Quantidade da substância A2 no equilíbrio, 1 menos X. Quantidade da substância A, 2X. Mas eu tenho que falar em termos de concentração, divida pelo volume, só que aqui o volume é 1. Então, aqui sim, aqui nós temos a certeza que o número de mols bate exatamente com a concentração, porque o volume é exatamente 1 litro. Kc vale 4. A constante de equilíbrio aqui é dada pela concentração de A ao quadrado dividido pela concentração de A2. Você vai escrever isso. 4, né? Kc não vale 4? 4 é igual à concentração de A ao quadrado dividido pela concentração de A2. A concentração de A é igual a 2x. Então, 4 é igual a 2x ao quadrado dividido por 1 menos x, que é a concentração de A2. E não se esqueça que 2x ao quadrado é igual a 4x ao quadrado. E aí é com você. Aí você vai desenvolver a equação e vai descobrir o valor de x. Você vai descobrir o valor de x. E daí vai fazer o seguinte raciocínio. X é o que se perde da substância A2. Então, pelo valor de x, eu vou determinar a porcentagem da substância A2 que foi perdida. X será um valor que pode ser 0,1, 0,2, 0,4. O valor de x já dá para você, né? Decimal ali, nessa situação, pois a quantidade da substância A2 inicial é igual a 1. Então, o valor de x, ele já sai a porcentagem que você quer. É exatamente a porcentagem da substância A que se perdeu. Então, esse exercício da PUC, ele te pede uma coisa um pouco diferente. Ele te pede o grau de dissociação, muitas vezes também chamado de grau de equilíbrio. É que aqui fala-se em dissociação da substância A2, que forma uma substância molecular e você separa os átomos. Mas, na realidade, o nome disso correto é uma decomposição.
O que esse exercício te pede, esse grau de dissociação, é você fazer o seguinte: quantos por cento da substância A2 você perdeu no processo até chegar no equilíbrio químico? O que você perde é aquilo que no quadro do equilíbrio você representa como aquele X que você perde. Então, olha só, foi dado que no início tinha 1 mol da substância A2. Na hora de montar o quadro do equilíbrio, você vai escrever 1 menos X. Por quê? Porque você tem 1 mol, vai perder X, você vai escrever no durante lá no quadro do equilíbrio, você vai escrever menos X. E a quantidade da substância A2 no equilíbrio será 1 menos X. A quantidade da substância A no equilíbrio será 2X. Por quê? Porque aquilo que eu perco da substância A2, eu formo o dobro da substância A. Por quê? Porque há os átomos da substância A, ou melhor, cada molécula da substância A2 que se quebra forma 2 átomos A. É por isso que é 1 para 2. Então, se eu perco X mols da substância A2, eu formo 2X mols de átomos de A. Qual é a quantidade da substância A no equilíbrio? 2X. Portanto, é um exercício de quadro do equilíbrio. A questão é descobrir agora o valor de X. Porque quando você monta a expressão da constante de equilíbrio aqui, fica Kc igual à concentração de A elevado ao quadrado dividido pela concentração de A2. Kc foi dado, vale 4. Então, você chega no seguinte: 4 é igual à concentração de A ao quadrado dividido pela concentração de A2. No lugar da concentração de A, você coloca 2x, e no lugar da concentração de A2, você coloca 1 menos x e resolve a equação. E vai descobrir o valor de x. X é o que se perde de A2. E aí você vai me dizer, x equivale a quantos por cento de A2 no início? A quantidade de A2 no início é 1 mol. Então, no final, descobrindo-se x, você fará a seguinte pergunta: x equivale a quantos por cento de 1?